Existe uma frase famosa, muitas vezes atribuída a Einstein, que diz: "A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original." No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar essa animação do começo do vídeo somente utilizando o CapCut. E olha só, dentro dessa aula tem muitas dicas que vão ajudar a levar o seu nível como editor a outro patamar. Mas antes, eu tenho um presente para você. Eu criei um conteúdo muito especial, totalmente de graça, onde eu vou ensinar você como monetizar com edição de vídeo e também uma aula completa te ensinando como usar o CapCut do zero ao avançado. E além disso, eu deixei um pack para você com arquivos que vão te ajudar muito nas suas edições. Tudo isso é totalmente gratuito. Se você quer garantir a sua vaga e ter acesso a esse presente, é só clicar no primeiro link aqui da descrição, fazer o seu cadastro e acessar 100% na faixa. Espero ver você lá, hein? Primeira coisa que eu vou fazer é colocar aqui o nosso áudio na timeline. Eu vou cortar aqui, ó, todos esses espaços que tem. Agora eu vou vir aqui em stickers, nas formas, e colocar aqui um retângulo. E esse retângulo vai ser o meu fundo aqui, ó. Eu vou deixar ele algo próximo do branco, mas não na cor branca. Agora eu vou colocar aqui em cima a imagem do Einstein e trazendo ele mais aqui para o meio, né, da nossa tela, eu vou pegar uma outra forma e fazer uma moldura aqui para ele. Deixar aqui um pouco da cabeça, um pouco da mão passando é um charme a mais, tá? Para isso aqui, então fica bem bacana. Eu vou pegar esses dois aqui, que é ele e o fundo, clique com o botão direito e crio um clipe composto. Agora eu vou criar uma máscara nesse clipe composto, venho aqui em mascarar, adiciono essa máscara retângulo e o que importa para mim nessa máscara é ela cortar aqui embaixo e você já vai entender o porquê. Entrando dentro desse clipe composto, eu vou levar aqui o Einstein um pouquinho para frente e eu quero que ele apareça mais ou menos nesse momento aqui do áudio, ó. Existe uma frase famosa, muitas vezes... Aqui, ó. Então é mais ou menos aqui que eu quero que ele apareça. Então eu vou jogar ele um pouquinho para frente. Existe uma frase famosa, muitas vezes Beleza. E aqui dentro eu vou fazer o seguinte. Pego essa forma, vou andar 10, 20, 30, 40 e aí eu vou desmarcar a escala uniforme, crio um keyframe na largura da escala, volto para o começo e tiro essa largura a 1. Botão direito nessa camada, mostrar a animação de velocidade variável e mostrando as pré-definições, eu vou colocar aqui, ó, desaceleração cúbica para fazer aquela animação. Agora, eu vou pegar aqui o Einstein, ó, e 10, 20, 30, 40, eu vou marcar um keyframe aqui na posição, volto para o começo e jogo ele para baixo. Clique com o botão direito, mostro as curvas, clicando aqui nas pré-definições, vou colocar desaceleração cúbica e ele entra ali. Lembra da máscara? É para limitar aqui, ó, para ele não aparecer antes dele entrar na máscara. Voltando aqui no clipe composto, eu vou fazer uma animação de entrada. Então, 10, 20, 30, 40, 50, eu vou criar um keyframe na posição e um keyframe na escala. E voltando aqui no começo, eu vou aumentar essa escala e levar a posição, ó, aqui para cima. Botão direito, mostro as curvas e aqui eu vou colocar saída Existe cúbica. uma frase famosa. Em tudo que tiver curva aqui, né, que tiver linha para aplicar. Existe uma frase famosa. Existe uma frase famosa. Como eu acho que isso aqui está muito grande, eu vou voltar aqui nesse keyframe, né, que é o keyframe da escala que a gente fez aqui, e eu vou diminuir um pouquinho, tá? Mais ou menos assim, ó. E aí, quando ele fala assim, ó, muitas vezes atribuída a Einstein, nós vamos fazer um movimento de zoom. Então, eu vou pegar aqui a escala e a posição. Talvez eu nem precise da posição, mas 10, 20, 30, 40, e aí eu vou levar essa escala mais ou menos aqui, ó. E aqui nós vamos na curva desaceleração cúbica. E junto com esse zoom aqui, vai rolar um texto. Então, vou entrar aqui dentro, vou vir em texto, vou colocar esse texto aqui
e vou escrever o nome dele. Vou fazer isso utilizando a fonte Montserrat Light na linha de cima. Então coloco aqui, ó, Albert, e na de baixo Einstein. Só que nessa aqui eu vou utilizar a Montserrat Bold. Então aqui, ó, Albert Einstein. Deixo todo mundo alinhadinho aqui, ó, bonitinho. Faço uma animaçãozinha, então jogo um pouquinho para frente para fazer essa escadinha. Aqui em Albert eu vou vir na animação e nessa animação que eu tenho aqui que chama tipo 2, que eu acho bem bacana. Vou colocar aqui um segundo. E nessa aqui eu vou utilizar a animação chamada saltar para a esquerda, também um segundo. O que vai causar uma boa sensação de entrada aqui. Não quero esses textos brancos, vou selecionar os dois e colocar algo aqui, ó, próximo desse cinza. Se eu não gostar, eu mudo. Agora a gente só precisa ver se esse texto está sincronizado com o zoom aqui, ó. Atribuída a Einstein. Eu vou jogar eles um pouquinho mais para trás. Quero que eles entrem junto com esse zoom para dar uma boa sensação na tela. Vezes atribuída a Einstein. Tá, um pouquinho mais para frente. E vou jogar esse cara aqui um pouquinho mais para frente também. Muitas vezes atribuída a Einstein. Legal, gostei. A gente pode cortar esse clipe composto aqui, ó. Einstein, que diz. Aqui nós já vamos entrar com a próxima cena. Agora eu vou trazer aqui esse cérebro, jogar aqui na nossa timeline e vou diminuir ele aqui um pouco. Também vou vir aqui nas formas e jogar um círculo aqui embaixo dele. Vou colocar todo mundo aqui. Na duração total não, eu vou, na verdade, até passar um pouco, né? Deixar sobrando aqui, que é sempre bom, né? E aí eu vou aumentar esse círculo aqui na escala, ó, deixando ele mais ou menos assim. Aqui eu já vou selecionar esses dois e criar um clipe composto. O que vai acontecer aqui, ó? Aqui nós temos uma transição muito bacana que vai acontecer, que é um match cut. Então o que é isso? Nós vamos aproveitar a energia do movimento desse elemento para fazer a transição para esse. André, não entendi nada. Espera aí que na prática é mais fácil, ó. Então vai rolar isso aqui, ó. Atribuída a Einstein. Certo? E aí eu vou até aumentar um pouquinho aqui o clipe do Einstein. E aqui, ó, eu vou dar um pequeno intervalo. Vou criar aqui um keyframe na posição. Vou andar 10, 20, 30 e vou levar o Einstein aqui para cima. Pessoal, eu tô em básico, tá mostrando a máscara, é bug, ó. Volta em máscara, volta em básico, acabou. E aí, ó, eu vou jogar ele para sair mesmo aqui da tela. Então é uma animação de saída. Botão direito, mostrar a animação de velocidade variável. Aqui nessa curva, eu vou colocar a pré-definição de entrada de rebote, que ele vai fazer esse rebotezinho e sair, ó. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse clipe composto, botão direito, criar um outro clipe composto. Agora, eu posso cortar essa animação mais ou menos aqui, ó, que é onde ele vai pegar a velocidade, sem perder os meus keyframes. Essa camada aqui, ela vai aproveitar esse movimento. Então, eu vou pegar aqui, ó, andar 10, 20, 30, 40, crio um keyframe na posição, volto para o começo e desço isso aqui, ó. Aqui, eu também vou colocar a pré-definição de desaceleração cúbica. E aqui também eu vou criar um outro clipe composto para poder fazer o corte. Então, eu vou fazer esse corte, ó, quando ele está quase chegando aqui. O que vai acontecer é uma animação completar a outra. Einstein, que diz, certo? Isso é um match cut, é uma forma de fazer uma transição bacana. Com um pequeno refinamento aqui, a gente consegue deixar isso mais fluido, tá? Mais ou menos nesse momento, onde ele vai falar a parte de que jamais volta ao seu tamanho original, eu vou criar aqui um keyframe na escala, um na posição, 10, 20, 30, 40. E aí eu vou jogar esse cérebro aqui para baixo um pouco e diminuir um pouquinho, só um pouquinho da escala dele, ó. Abre a uma nova ideia, jamais vou.
E aí eu vou colocar aqui uma curva. Nova ideia, jamais. Nova ideia, jamais. Nova ideia, jamais. Desaceleração cúbica. Uma nova ideia jamais voltará. E agora nós vamos fazer aquele cone que vai ter o texto ali. Então para isso, ó, eu vou utilizar aqui a forma de triângulo. Eu vou fazer ela por cima, mas ela vai ficar por baixo, né, do nosso cérebro. Vou colocar a cor dela um cinza mais escuro aqui, tá? Não chega a ser preto, mas é um cinza bem escuro. E eu vou aqui, ó, girar em 180 graus para ficar assim, tá? E aí eu vou aumentar bastante o tamanho aqui. Só o suficiente para a gente ajeitar aqui, porque nós vamos mexer nesse tamanho de novo. E o lance aqui é o seguinte, né? Se eu girar esse cone, você vai ver que ele gira aqui a partir do meio, né? E eu não quero isso, porque senão a gente não consegue fazer a animação. A forma de solucionar isso é a seguinte. Vou vir aqui, guias e réguas, vou adicionar uma guia horizontal e uma guia vertical. Ela está aqui marcando o centro para nós. Nós vamos posicionar a ponta desse cone no centro da nossa tela e botão direito, mas antes eu vou aumentar bem aqui a duração dele. Botão direito, criar clipe composto. Agora, se eu girar essa forma, ó, ela gira a partir daquele ponto. Daqui, eu vou jogar esse cone para baixo do cérebro e jogar ele mais para baixo aqui. Eu preciso deixar ele num momento, num lugar aqui, onde ele gire legal no centro, tá vendo? Ó? Sem perder o centro. Ó. Então aqui tá até bom, viu? Onde eu deixei ele. E aí eu posso aumentar a escala, tá? Porque cortou ali, né? Então eu posso aumentar aqui a escala. E a partir daqui, nós vamos trabalhar com o girar, que é a rotação, e desmarcando a escala uniforme, nós vamos trabalhar aqui, ó, com a largura, ó, abrindo e fechando esse cara aqui, tá? É assim que vai funcionar a nossa animação. Eu vou trabalhar com ele mais ou menos assim. Tá todo pixelado assim, né? Serrilhado, porque é um clipe composto. Quando a gente exportar, ele fica perfeito, tá? Então é a partir daqui, ó, que vai começar o giro, tá? Sincronizado com essa descida do cérebro. Só antes, vamos conferir, ó, tá vendo? Ó? É isso que eu não quero que aconteça, ó. Então, como a gente mexeu na escala aqui, a gente vai ter que dar uma ajeitada nele de novo, ó. Agora sim, nós vamos vir aqui, ó, sincronizado com esse keyframe aqui. Eu vou criar um keyframe em girar, volto aqui para o início e vou girar esse cara aqui, ó. Quero que ele venha daqui mais ou menos para ter uma animação legal. E aí agora nós vamos fazer uma animação aqui na largura dele. Então, nesse momento aqui, que é o momento final dele, ele vai estar assim, ó. Então eu crio o keyframe aqui. Nesse começo aqui, ele vai estar zerado. Fazendo essa animação aqui, ó. Como a gente desceu ali com o cérebro, né, e a gente precisou para ajeitar aqui e mexer nele, ficou aparecendo. Para resolver isso aqui, ó, a gente desce ele um pouquinho. E tá tudo certo, tá? Agora aqui é trabalhar com as curvas. Botão direito, mostrar animação variável. Aqui é a nossa animação de escala e aqui do giro. Então aqui eu vou... Nova ideia, jamais. Nova ideia, jamais. Eu vou colocar a desaceleração cúbica no giro e também na largura. Nova ideia, jamais. Só que aqui, a largura, eu vou colocar para entrar um pouco depois. Ó, aqui, ó, você pode clicar na curva, fecha essa caixinha e aqui, ó, você pode puxar os dois keyframes juntos um pouco para frente. E é isso que eu vou fazer, que é para quê? Para a escala entrar, ó, um pouco depois do giro, ó. Isso aqui é bacana, mas não muito também, né? Senão não fica bom. Então, vou até aumentar o zoom aqui, ó. Ó.
A uma nova ideia, jamais Assim é bacana. É um pequeno delayzinho, né? Um atraso entre uma animação e outra. ideia, jamais vou Aqui, ó, a gente pode até testar alguma outra curva, né? Eu não sei se vai ficar bom, ideia, mas... jamais vou Ó, ideia, jamais vou ideia, jamais vou ideia, jamais vou nova ideia, jamais vou eu gostei de como ficou aqui a saída cúbica. Ficou bem legal. Agora, nós vamos escrever aqui um texto. Então, aqui, ó, jamais voltará ao seu tamanho original. Então, eu vou vir aqui em texto, ó, trazer um texto padrão. Vou colocar aqui a duração até o final. Eu vou escrever aqui jamais. Eu vou utilizar mais uma vez a Montserrat. Vou aumentar aqui, ó, mais ou menos assim. Vou diminuir aqui o caractere em -1 para as letras ficarem mais juntinhas ali. Além de ser esteticamente bonito, também ajuda a ocupar melhor o espaço aqui que já é pequeno, né? Vou duplicar. Vou jogar um pouquinho para frente aqui. E aqui embaixo eu vou utilizar a Montserrat também, só que a light, né? Aquela mais fininha. Eu posso aqui sincronizar um pouco melhor, né? Com a fala, então, ó. ideia, jamais Voltará. Agora eu vou fazer o seguinte, né? Uma sincronização aqui também desse jamais, ó. Eu vou clicar nele, colocar uma animação aqui, que é a saltar da esquerda. jamais Vou colocar aqui 1,5 segundos. Vamos ver. jamais voltará Jogar um pouquinho mais para jamais. trás. Eu quero que aconteça como se ele estivesse saindo de dentro ali, ó, da animação, tá vendo? Ó? Assim. jamais Legal. E para essas três últimas aqui, ó, eu vou colocar tipo 2. jamais voltará ao seu tamanho original. E eu vou aumentar um pouquinho a duração. Tamanho original. 1 segundo, ó. Jamais voltará ao seu tamanho original. Show de bola. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar toda essa galera, que é o cone, o cérebro e os textos, e vou criar um clipe composto. E aqui, ó, eu vou fazer um pequeno zoom na tela para dar um dinamismo. Então, vídeo, keyframe na escala, keyframe na posição, 10, 20, 30, 40 e rola um zoom aqui, ó. Vou clicar com o botão direito, mostrar a animação de curva variável e Tamanho original. colocar desaceleração cúbica. Tamanho original. Posso pôr para acontecer um pouco antes aqui, ó. Jamais voltará ao seu tamanho original. Legal, um zoomzinho bacana aqui. Agora, desse ponto aqui que o vídeo tá pronto, nós vamos finalizar ele, tá? E é a cereja do bolo, que é onde a gente vai refinar, fazer alguns detalhes bacanas, que isso vai deixar o nosso vídeo ainda melhor. Então, eu vou entrar aqui dentro desse clipe composto, entrar dentro do clipe composto do cérebro, até eu chegar aqui, né? Nós temos vários clipes compostos até eu chegar aqui. Eu vou pegar esse fundo e eu vou escurecer ele um pouco. Então aqui na cor, ó, eu vou trazer um pouco mais pro preto aqui, ó. Segundo, eu vou fazer uma animação aqui dessa forma, ó. Eu vou vir aqui em girar, eu vou criar um keyframe, andar 10, 20 e girar um pouco esse cérebro assim. Aí mais 10, 20, volto pro 0. Mais 10, 20. Na verdade, ó, primeiro eu vou copiar esse aqui, ó. 10, 20, colo ele. 10, 20, volta para 0. Para eu não ficar fazendo isso aqui várias vezes, eu vou cortar esse clipe até aqui e eu vou copiar ele várias vezes, ó. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V mais uma vez, que aí eu não preciso ficar, né, refazendo esse movimento várias vezes.
Agora eu vou vir aqui em efeitos. Eu tenho ele salvo aqui nos meus favoritos, mas ele é lá da categoria de movimento. Eu vou jogar esse efeito aqui em cima, colocar para pegar toda a duração aqui. E eu vou colocar aqui, ó, uns 80. 80 foi muito, eu vou colocar aqui 60, ó. Que aí, ó, ele vai ficar com essa animaçãozinha meio travada, o que vai ficar legal lá fora. Eu vou pegar esse mesmo efeito, dar um Ctrl C nele, vou voltar e aqui fora eu vou colocar ele para pegar todo o meu vídeo, ó. Só que aqui fora eu vou colocar 25 para ele não ficar muito forte, tá? Agora eu também vou pegar aqui um ajuste, vem ajuste, vou colocar um ajuste personalizado aqui em cima. E vou tirar a saturação do nosso vídeo, que vai deixar ele aí, ó, preto e branco. Eu também vou vir aqui em mídia e pegar uma sobreposição, que é um granulado, que vai dar uma estilizada legal no nosso vídeo. Vou jogar aqui por cima de todo mundo e vindo aqui no modo de mistura, ó, vou colocar em tela. Você vai ver que tem um ruidinho bacana no nosso vídeo agora. Eu vou voltar aqui no cérebro e trocar a cor desse fundo, tá? Porque ele ficou muito escuro agora, então eu vou colocar aqui, deixar ele mais claro, algo bem próximo do que estava, porque ele ficou muito escuro agora. Aqui no começo eu vou entrar nesse clipe composto e eu vou jogar a entrada desse retângulo aqui um pouquinho para frente, ó, que a gente tem um efeitinho melhor ali da entrada, ó. Um outro efeito bacana, que ele tá aqui na categoria de efeitos de vídeo distorção, mas eu tenho ele aqui nos meus favoritos, é esse de onda, então eu vou jogar ele também na duração total do nosso vídeo aqui. Vou tirar o desfocar, aumentar a nitidez, vou aumentar o tamanho, a velocidade, tiro a força em 0 e controlo aqui a torção, ó. Vou colocar uns 3 ou 4. Aqui eu acabei esquecendo, mas a gente pode vir aqui no cérebro, ó, e criar uma sombra, tá? Fica bem bacana. A única coisa que eu tenho que fazer é duplicar isso aqui. No de baixo, eu vou vir aqui em ajuste, curvas, e eu vou tirar aqui, ó, tudo. Pego essas curvas todas aqui, ó, e levo elas até elas zerarem ali, ó. Aí se eu pegar esse de baixo aqui e mover, ó, você vê que é uma sombra preta agora, né? E aí eu posso pegar aqui o efeito de desfoque, que tá lá na categoria de movimento também, e jogar aqui, ó. Desfocar vai ajudar a desfocar essa sombra. Se eu clicar aqui em básico, eu posso vir aqui em vídeo, básico, e na mistura diminuir um pouco a opacidade, criando aqui essa sombrinha da hora. Agora eu posso duplicar aqui os outros. Pego aqui, ó, botão direito nesse, copiar atributos, seleciono os outros de baixo, tá? Colar atributos, tá? Isso para todos eles ficarem com sombra e a gente não perder a animação de nada, tá bom? Aqui no BG, ao invés de um fundo branco, a gente pode vir aqui na cor e trabalhando com o gradiente, ó, eu excluo esse do meio e a gente pode criar aqui um gradiente da hora, trabalhar com o ângulo aqui, ó, aqui mais escuro e aqui mais claro, ó, tá vendo? Criando aqui essa ideia, ó. O áudio acaba aqui, vou cortar todo mundo nessa duração. E olhando aqui, ó, para dar um pouco mais de destaque, eu posso escurecer até essa forma aqui, que é a que está atrás do Einstein. Então, posso deixar um pouquinho mais escuro aqui, ó. Não muito também, mas um pouco mais escuro. Existe uma frase famosa, muitas vezes atribuída a Einstein, que diz: "A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original." Ó, antes de você ir embora, aqui nesse canal eu ensino você a fazer muitas animações e estilos de edições diferentes. Se você gostou desse, ó, clica nesse vídeo que tá aí na sua tela, que
que eu garanto que você vai gostar demais.